Boa noite a todos. Dar início aí à nossa aula de revisão, né? Dados aí 10 minutos de tolerância, vamos iniciar em respeito aos presentes. Né? Vamos fazer uma breve revisão, né? E um exercício de revisão. Esse exercício, né, é a síntese de toda a matéria que a gente viu, né? E ele vai servir como uma base aí para a realização da nossa prova de hoje. Então vamos rever os três tópicos, né? E então vamos fazer o nosso exercício. Perfeito? Então na nossa primeira aula, falamos de instalações prediais de água fria. Então as instalações de água fria, elas devem garantir, né, ser projetadas e executadas de modo a garantir fornecimento, né, de forma contínua com pressões e velocidades adequadas e preservar a qualidade aí, né, da água fornecida pelo concessionário. O dimensionamento das instalações prediais de água fria envolve basicamente duas etapas. Primeiro, dimensionamento de reservatório. Segundo, dimensionamento das tubulações. Quanto à terminologia, eu acho que não cabe a gente falar aqui na revisão, porque é só fazer uma síntese realmente do que é cada material. Né? Então vamos falar agora do sistema de abastecimento. O sistema de abastecimento ele pode ser direto ou indireto. Né? No sistema de abastecimento direto, né, é quando eu tenho o abastecimento diretamente vindo da concessionária. Então eu não tenho nenhum sistema de reservatórios, né? Ele é direto. Quando que eu não posso utilizar esse sistema? Né? Como mostra aqui, como ilustra aqui, né, a figura 1. Então vem o abastecimento lá da concessionária, passa pelo cavalete, né, e vai diretamente aos dispositivos de uso final. Né? Quando que eu não uso ele? Eu uso ele quando eu tenho intermitência aí no abastecimento de água. Ou seja, tem dia que cai água, dia que não cai. Né? E aí eu vou utilizar qual tipo de sistema? O sistema indireto. Né? O sistema indireto faz o uso de reservatórios, tanto inferiores quanto superior, para abastecer aí uma residência. No item 1.3 ele vai falar de padrão de entrada de água fria. Isso depende muito da concessionária, né? Então essa tabela de dimensões mínimas para quê? Para a montagem, né, da casa, a gente vai abrigar o cavalete, o nosso hidrômetro, né? Em quais as saídas, né, os diâmetros, né, para esse hidrômetro. Né? Então esse padrão aqui a gente usa na concessionária que fornece esses valores. No item 1.4 falamos sobre determinação de consumo diário. Por que eu preciso saber o consumo diário? Né? Quando eu vou fazer um sistema de abastecimento indireto, né, existem dias de intermitência. Então, se existem dias de intermitência, né, eu preciso saber o consumo diário para poder calcular um reservatório para poder suprir essa necessidade da falta d'água no dia. Então, por isso que a gente calcula o consumo diário. Né? O consumo diário, para o cálculo de consumo diário, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o número de habitantes. Então, para uma residência, a gente determina o número de habitantes através do número de quartos. Então, cada quarto social são 2 habitantes e cada quarto, né, de serviço, que é o quartinho do empregado, aquele quartinho, né, que hoje em dia é extinto. Hoje em dia as incorporadoras elas não constroem mais apartamentos, né, com um quarto de serviço. É muito difícil. Né, um habitante. Então, para calcular, né, o consumo per capita, o que é o consumo per capita? Por pessoa. Né? Cada pessoa, né, ela gasta 150 litros no caso de residências unifamiliares e 200 litros no caso
aí de residências multifamiliares, né, que são os apartamentos. Então, um exemplo aqui que ele dá para calcular, por exemplo, uma casa de 3 quartos, né? Uma casa de 3 quartos, ele fala só quartos, né? Os quartos sociais, eu tenho 2 pessoas por quarto, então vão ser 6 pessoas. 6 pessoas vezes 150 litros, que é uma residência, né? Então eu vou ter 900 litros por dia. Então, diariamente, essa residência ela vai gastar 900 litros. Para calcular o reservatório que vai suprir essa necessidade, basta multiplicar esse valor pelo número de intermitência, né? Os dias que faltam d'água. A norma fala aí para no máximo 2, mas é muito difícil, né? Tem lugares muito ermos, né? Que a falta d'água assim, prolonga aí, né? A gente tem 3, 4 dias de intermitência, né? Então a gente tem que considerar isso, né? Quando a gente considera isso, né? Você imagina eu pegar esse 900 litros e multiplicar por 4, né? Fica um volume muito grande, dependendo da casa, se for uma casa pequena. Como é que você vai colocar esse volume, esse peso nessa estrutura, né? Então, por isso que a gente faz o reservatório inferior e o reservatório superior. O reservatório inferior é a nossa fuga cisterna, né? A cisterna é o nosso reservatório inferior que vai fazer esse backup aí, né, de água, quando diminui a água do reservatório superior, né, e ainda não tem abastecimento de água, você vai bombear essa água aí que você deixou reservada para o seu reservatório superior para abastecer, né, a sua residência. Perfeito? Dimensionamento das tubulações. Aqui a gente tem um esquema unifilar, né, onde a gente tem 2 reservatórios com barrilete, né, que a gente viu, né, lá, com as saídas para as colunas d'água e os ramais e subramais de utilização. Para calcular, né, meus ramais, subramais, né, e as minhas colunas, eu tenho que considerar 2 critérios. Né? O critério de vazão máxima possível, que é quando está tudo ligado ao mesmo tempo, né? E a vazão máxima provável. O que é a vazão máxima provável? Provavelmente, se eu usar uma torneira aqui, a outra vai estar fechada, né? Então, essa é a probabilidade, né? Provável. E o máximo possível quando está tudão ligado ao mesmo tempo, você vai ter aquelas vazões ali, né? Que é o ideal se calcular, né, nas colunas d'água. Não subramais, mas nas colunas d'água. Os subramais, né, são dimensionados para a vazão, né, mínima requerida pelo ponto de utilização. A tabela a seguir indica o diâmetro mínimo exigido de cada função do aparelho. Opa, então na norma, né, eu já tenho. Né, por que os subramais eu já tenho, né, o diâmetro definido por norma? Porque quando eu chego numa loja de ferragens, numa loja de materiais de construção, e eu vou comprar um bebedouro, ou vou comprar um chuveiro, né, ou vou comprar uma torneira, ela já tem ali, né, um diâmetro padrão, né? Ela já tem ali um diâmetro padrão. Então não tem como dimensionar esse subramal para atender essa torneira, porque ela já tem aquele diâmetro. Aquele diâmetro já foi feito para estudo, né, conforme a unidade Hunter, que a gente viu e tal. Né? Então ele já tem uma vazão definida. Agora, para uma coluna, não. Né? Para uma coluna, eu vou atender vários subramais. Né? Agora, para os subramais, eu já tenho diâmetros definidos, tanto, né, para a unidade de consumo quanto para o recolhimento, né, do esgoto. A gente vai ver na segunda aula. Os ramais, né, podem ser dimensionados considerando o máximo possível, né, quando tiver tudo ligado. Né? Aqui a gente tem um método, né, equivalente das seções de meia, né? Mas eu trouxe um método, né, e aqui o método da velocidade máxima, que você vai calcular a velocidade, né? Uma coisa que eu expliquei durante a aula, né, quando você diminui, né, a seção da tubulação, né, aí eu perguntei o que acontece, todo mundo não aumenta a pressão, não aumenta a pressão, aumenta a velocidade, né? A pressão é mesmo, você não está pressurizando o sistema, ele está caindo por gravidade, né? Então só aumenta a velocidade, então a gente tem o método da velocidade para esse cálculo, né? Só que eu trouxe o método somatório, né, de unidade de peso Hunter e abaco luneta, que eu acho muito mais fácil, né, do que esses 2 métodos. Olha só, você pega a vazão e vê o diâmetro aqui e joga nesse abaco. O abaco luneta é muito mais fácil. Né?
A nível de material, né, a gente segue o material indica, mas para cálculo do dia a dia é muito mais fácil vocês usarem o Abaco Luneta. Né? E por último, a gente viu as representações, né, gráficas para projeto, né, as curvas, joelho, redução. Né? Esse sistema aqui é um sistema unifilar. Né? Se a gente tiver uma renderização 3D, ele não vai ficar desse jeito aqui. Vamos lá. Vamos para a nossa segunda aula. A gente falou sobre o sistema de esgoto, resíduos sanitários, instalações de resíduos sanitários. As instalações, né, são um conjunto de tubulações, conexões e aparelhos destinados a permitir, né, o escoamento dos dejetos residuais aí de uma construção, né, ou águas servidas ou águas imundas. Terminologia também, né, acho que não cabe a gente falar da revisão, a gente falou, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Né? Estudo para contribuição de dimensionamento das instalações. Né? Então, para desenvolver instalações de sistema de esgoto, é de extrema importância um dimensionamento correto para cada tubulação. Fazemos isso, né, baseado no diâmetro nominal e a unidade Hunter de contribuição. Diâmetro nominal é aquele diâmetro interno, né, das paredes aí da minha tubulação. Né? E a unidade Hunter de contribuição é aquele fator probabilístico, né, de contribuição aí desses dejetos. Assim como também nas águas prediais, eu também tenho, né, uma unidade pré-definida. Né? Um exemplo que a gente pode usar é a bacia sanitária. Quando você compra uma bacia sanitária, ela já tem lá a saída de 100. Ah, não, professor, mas eu vou fazer um banheiro industrial. São vários vasos sanitários, né? E são comunicantes, vão ser na mesma saída. Né? Então eu vou ter que aumentar o diâmetro da coluna. Sim, mas a saída do vaso é de 100. Você não pode colocar um outro diâmetro. Se você colocar, né, a mais ali também pode ficar ruim. Né? Então o diâmetro já é pré-determinado pela norma. Você vai comprar uma pia, né, um tanque de lavar roupa. A saída, né, do ralo dele lá já tem uma tubulação padrão. Né? Não tem como fugir daquilo ali. Agora, se ela vai receber contribuição do tanque, da máquina de lavar e do não sei o quê, aí sim você tem que fazer um somatório, né? Para você saber o diâmetro que você vai usar nessa tubulação. No item 2.2 falamos dos materiais utilizados e detalhes construtivos. Né? Falamos das caixas de gordura que servem para reter as gorduras, né, lançadas pelas pias, porque ela cria, né, blocos sólidos e podem obstruir a passagem, né, desses rejeitos. Né? Então, para calcular a caixa de gordura, né, a fórmula é muito simples, é volume igual a 2 vezes o número de pessoas mais 20, né, bem tranquilo. Falamos das caixas de inspeção. As caixas de inspeção, elas servem para inspecionar, mudar de direção, né, quando você tiver uma direção muito abrupta, que você não vai usar as curvas, né, elas servem para isso. Né, tem que ter sua base aí, né, formando um leito, um encaminhamento melhor a esses dejetos. Né. Caixa sanfonada, né, são a caixa, né, dotada de lâmina, né, de uma lâmina d'água que ela vai fazer, é o que a gente chama de fecho hídrico, né, que ela vai fazer com que os gases e odores, né, desse esgoto não retornem através do ralo. Né. Essa é a função da caixa sifonada. Nós temos os ralos que a gente chama de ralo seco, né, aquele ralo que só escoa as águas provenientes de lavagem. Né. Sistemas de tratamento de esgoto, né, as nossas ETEs. Né. É muito difícil a gente ter uma ETE residencial. Né. Acho que é por isso que o material é bem sucinto aqui. Né. A gente não tem uma ETE residencial. Porém, né, nós temos em alguns condomínios, né, estações assim, para tratamentos pontuais. Um pré-tratamento de esgoto muito utilizado nas casas são as fossas sépticas. Né? Só que as fossas sépticas é um pré-tratamento mesmo. Né? Como foi explicado, ela só retém material sólido e passo líquido. Então ela continua indo com
essa água muito contaminada, ela não descontamina a água, ela só faz uma separação por deposição, né? Fica depositado aqueles rejeitos, né, sólidos ali no fundo e o líquido passa. Né? Para determinar o volume útil, né, o volume da fossa séptica, a gente usa 1.000, né, mais o número de pessoas, vezes a contribuição, vezes o tempo de detenção, né, o período de detenção, vezes a contribuição de lodo, vezes a contribuição de lodo fresco, né, a taxa de acumulação de lodo. Né. Para a gente saber os valores aqui, né, o número de pessoas a gente sabe, né. Agora os valores aqui a gente usa essas 3 tabelas aqui. Contribuição, né, é o C, a gente vê o prédio, qual o tipo de prédio que é, né? A gente tem o número aqui de contribuição. E também tem a taxa de lodo fresco. Então, o C e o LF eu vejo nessa tabela. Vejo pelo tempo de detenção. Faço o cálculo de contribuição diária, né, dessa residência. Tudo que eu estou alimentando, eu estou recolhendo de esgoto. Então, se eu gasto 900 litros de água por dia, eu recolho 900 litros de água por dia. Né? Então, eu tenho aqui, 900 está até 1.500. Né? Então, eu vou usar quantos dias de detenção? Perfeito? Se eu estiver falando de dias, se eu estiver falando de horas, 24. E a minha taxa de acumulação de lodo, né, eu vejo aqui, né, um período de quantos anos, né? Qual é a temperatura aí que ele vai usar. Né? Então, há 5 anos com uma temperatura maior do que 20. Né? Então, 217. Né? Então, aqui a gente vê a taxa de acumulação de lodo. Perfeito? Aqui a gente tem um esquema, né, da sistema. Filtro anaeróbico, né? Filtro anaeróbico consiste inicialmente com um tanque, né, contendo material de enchimento que forma um leito alinhado com esgoto e fluentes da unidade de tratamento. Como que funciona o filtro anaeróbico? Vamos pegar aqui. Né, o filtro anaeróbico são 2 tanques. Um tanque, né, ele vai servir para uma separação, né, sólido-líquido. Então, vai funcionar muito igual a fossa séptica. Ele vai ser depositado aqui, né, e você vai passar a água pelo septo, né, e esse septo filtrante aqui vai lançar essa água um pouquinho mais depurada aí para o teu destino final, né, para a coleção lá do tratamento de esgoto. Qual a diferença do filtro anaeróbio para a fossa séptica? É que esse sistema de separação aqui, né, não há necessidade de um período de limpeza. Né? A fossa séptica eu tenho um período que eu tenho que limpar. Esse aqui não, por quê? Porque eu tenho organismos aqui que vão formar flocos aqui, vão decompor essa matéria orgânica sólida que fica aqui. Sumidouro, né? Um poço sem laje no fundo que vai permitir filtração, né, para o ambiente. Sendo que esse sumidouro não é muito utilizado, né, devido à contaminação de lençóis freáticos. Né? Você pode ter um surto de esquistossomose, né, devido à doença dos caramujos, etc. por ali. Né? Então, não é o ideal, agride muito o ambiente. Falamos também dos reatores, né, o ASP, né, que eles fazem a separação do sólido e líquido gasoso. Isso é muito legal, a gente viu aquele vídeo. Né? E por último, a representação de projeto, né, as representações de projeto de esgoto. Que foi o nosso trabalho da última aula, né, que você tinha que passar, né, tanto o gráfico o projeto de esgotamento quanto fornecimento de água fria da casa que a gente fez. Né? E na nossa última aula falamos sobre drenagem de águas fluviais. Primeira coisa que a gente lembra, né? Separador absoluto. Né? Separador absoluto. Eu não posso ligar o sistema de água pluvial de forma alguma em outras instalações pluviais. Esgoto, né? Nem o esgoto na água pluvial, nem a água pluvial no esgoto, de forma alguma.
né? Então, o destino das águas pluviais eles podem ser por escoamento superficial, por infiltração e percolação do solo por meios absorventes, deposição na sarjeta da rua por tubulações enterradas no passeio, né? Ou sistema de acumulação de águas em reuso. Nessa disposição da sarjeta por rua também é escoamento superficial. Vamos lá, as terminologias também. Materiais utilizados, né? Nós temos as calhas. Né? Nas calhas empregam-se calhas que podem ser de aço galvanizado, folhas de franje, cobre, né? Vários materiais. Temos as calhas circulares, em V, retangular, quadrada. Né? Possuímos as calhas de beiral, né? Que são aquelas instaladas no beiral do telhado. Se eu tiver uma platibanda, a calha é instalada dentro da platibanda, né? Há muito tempo a gente utilizou esse sistema de águas furtadas, né? Você tinha um telhado de meia água jogando água pro meio, né? Você tinha a base lá da tua laje e esse telhado jogando, né, as águas aqui para o meio. Só que, repara bem comigo, né? A gente não tinha e não tem até hoje a cultura de manutenção. Né? Olha esse espacinho aqui. Você imagina um cara sai de um vão aqui, sei lá, de 4 metros, 5 metros que tem esse telhado, para entrar aqui e fazer uma limpeza dessa calha, né? Não dá, né? Então, a nível de manutenção, né, hoje em dia a gente não utiliza mais esse sistema de calhas furtadas. Então, nos cálculos de dimensionamento dos sistemas de coleta de água pluviais, primeiramente é preciso calcular a vazão máxima de contribuição do telhado, né? Segundo a norma 10.844. A gente faz aí aquele fator de a cada 5 anos, do período de retorno de chuva, né? No pior dos casos, né? Quando a gente joga lá no MENI também. Condutores verticais são todos aqueles condutores que vão pegar verticalmente, né? Meus tubos de queda e tal. Meus condutores horizontais são as minhas calhas, tubulações também, que vão trabalhar no sentido horizontal. A caixa de areia. O que é a caixa de areia? A caixa de areia, né, ela vai funcionar como um pré-filtro, né? Que ela vai reter as partículas sólidas maiores ali e deixar a água, né, passar. Né? Então ela vai funcionar como um pré-filtro. Então imagina que eu tenho um reservatório de reuso, eu vou reutilizar essa água mais tarde, né? E eu estou captando a água do meu telhado. Né? A calha tem folhas, né, detritos ali que vão sujeira, que vai acumulando ali conforme o tempo. Então, quando essa água ela desce para o reservatório, ela vai descer com essas folhas, né? Então a caixa de areia ela vai funcionar como esse pré-filtro para reter essas partículas maiores, né? Então, essa água sai filtrada é boa para consumo? Não, ela só vai reter as partículas sólidas, né? As partículas maiores. Dimensionamento dos elementos para calcular a vazão de contribuição do telhado, fórmula simples. Vazão de escoamento é igual à intensidade da chuva, né, do período de 5 anos, vezes o quê? Vezes a área de contribuição. Né? A minha área molhada ali, que eu vou fazer a captação dessa. E para o dimensionamento das calhas, a gente usa a fórmula de Manning. Né? Por que a gente usa a fórmula de Manning? Porque o Manning ele vai adotar, né, a vazão conforme o material. Né? Como eu expliquei para vocês, cada material ele vai ter uma rugosidade. Então tem aqui meu celular de vidro. Se eu pingar uma água aqui, ele vai escoar muito melhor do que se eu pegar um material que tem uma rugosidade. Por exemplo, essa carteira. Essa carteira é de couro, né? Ela tem uma rugosidade um pouquinho, apesar do couro estar desgastado, ele está liso, ó, mas ele tem uma rugosidadezinha. E o vidro é totalmente liso, né? Então eu vou ter um escoamento muito melhor no vidro do que nesse couro, né? E é o que o Manning fala. Então ele adota fatores, né, em função do material. Então adota o fator 0,0011 se for um material de concreto normalizado, né, se for um material tal. Se for um material de PVC, eu vou adotar um outro fator. Né? Então o fator Manning é esse escoamento, né? É essa rugosidade, porque pode gerar um atrito. Né? E o atrito vai atrapalhar aí no escoamento. Então aqui, ó, coeficiente de Manning. Se eu tiver materiais de plástico, fibra de cimento, ácido, material ferroso, né? 0,11, ferro fundido a 0,12, cerâmicas, né, e alvenarias de tijolo não revestidas. Assim, alvenaria de tijolos não revestidos para captação de água é até meio complicado por causa do material, né?
você tem que pelo menos usar um hidrofugante, alguma coisa ali, né? Para não deteriorar o material, porque é argila, né? Então aqui ele traz um exemplo para a gente, né? Dada uma calha retangular com a declividade de 5%, né? E aqui ele dá o perímetro da calha, considerando aí o fator Manning 0,13, ou seja, essa calha aí de cerâmico de concreto analisado. Então ele monta a fórmula. Eu preciso, para o raio hidráulico, a fórmula é a área vezes o perímetro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área, né? Ou então já descrever o percentual. O percentual, né, é 5%, né? Ele coloca 0,5, mas eu acho que não tem um zero aqui não. Porque se é metros, né? Você tem 1 metro, né? 1 metro, 5%, né, de 1 metro é 5 centímetros. Né? Então é 0,05, não 0,0. Então eu tenho a área molhada, que será a área igual a 10 centímetros vezes 40 centímetros. Né? Eu tenho 0,10 vezes 0,40, dá 0,04, tem que transformar, né, para metro quadrado. Aqui está em centímetro. Mesma coisa, né, o perímetro. Perímetro somatório de lados. Tem 40 mais 10 vai dar 60, transformando para metro. Por que eu estou transformando para metro? Porque a minha declividade está em metro. Em metro. Vamos lá. Raio hidráulico. O raio hidráulico é a minha área dividida pelo perímetro. Então, a área dividida pelo perímetro, eu vou ter o resultado aí de 0,66, já tinha transformado, né, em metro. Beleza, agora basta substituir as fórmulas. Então, 60 vezes 0,04, que é quem? Que é a área, né? Dividido por Manning, né? Tá aqui. Vezes o 2/3 de quem? Do raio hidráulico, né? Vezes quem? Vezes meio da quem? Da declividade, né? Beleza. Só resolver essa equação, você pode jogar na calculadora, você vai obter aí 2.171 litros por minuto ou 36,2 litros por segundo. Agora basta utilizar as tabelas, né, a seguir, qual tabela você quer, se for condutor horizontal, se for condutor vertical, através do método de vazão por litro, né, eu vou escolher o diâmetro aí das minhas tubulações. Perfeito? Também falando sobre caixa de retardo. O que é caixa de retardo? Aumentou, né, um número aí de área impermeabilizada. As cidades foram crescendo, né? Com crescimento exponencial da cidade, também tem a alteração das condições climáticas, né? Então está chovendo mais, porque está esquentando mais essa cidade, só que eu impermeabilizei tudo, né? O que acontece com isso? Se eu não tiver um bom encaminhamento das águas, nenhuma manutenção eficiente do sistema de drenagem, né, eu vou ter alagamentos, né, enchentes, etc. Então, né, uma resolução para isso é a caixa de retardo. O que é a caixa de retardo? São reservatórios, né, onde no período de chuva ali forte eu vou armazenar essa água, sei lá, durante um tempo, né, durante, sei lá, as próximas 5 horas de chuva, né, e assim que der aquela aliviada na chuva, eu vou começar a lançar gradualmente essa água que está ali, né, no meu bota-fora lá da drenagem, na minha coleta do sistema de drenagem. Né? Então, para isso serve a caixa de retardo. Eu estou retardando a minha contribuição. Né? Só faz exigência das caixas de retardo áreas, né, de contribuição maiores de 500 metros, né, quadrados. Para calcular aí a caixa de retardo, a gente usa o volume vezes K, que é o coeficiente de abatimento, que é 0,15, né, já é uma tara fixa, a área de impermeabilização e a altura da chuva, né? Essa altura a gente usa aí as áreas, né, correspondentes aí ao planejamento, né? A área de planejamento, né, um mapa aí, aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro. Se eu estiver usando de qualquer outro lugar, eu posso ver, né, na prefeitura, né, municipal ou pelo IBGE. O IBGE também fornece esses dados. E por último, falamos das águas de reuso, né? As águas de reuso são reservatórios onde eu faço a captação dessa água e eu vou reutilizar ela depois. Por isso que é chamado de água de reuso, né? Estou captando ela e vou usar. Posso utilizar para consumo? De forma alguma.
Eu vou utilizar ela onde? Vou utilizar, né, para lavagens, né, irrigação de jardins, descargas, lavagens também nada assim, vou lavar prato a minha pia, também não, né, eu vou ter ali essa água própria, né, lavagem, por exemplo, de automóveis, né, irrigação de jardim, né, descargas sanitárias, esses temas. Para cálculo, né, de armazenamento, existe o método brasileiro, o alemão e o inglês. Né? O nosso material ele foca no método inglês, tanto que os nossos exercícios foram praticados aqui pelo método inglês. Né? Então, o volume vai ser igual a 0,05 vezes quem? A precipitação média anual, que é por essa tabela aqui, ó, precipitação média anual. Então, eu vou pegar a região que eu estou, eu estou falando de Madureira, que é o exemplo do caso que ele deu aqui, ó, Madureira. Madureira está onde? Está no centro-oeste. Então eu vou usar pluviosidade média de 1.000 a 3.000. Né? Posso usar 1.500? Posso. Posso usar 1.200? Posso. Né? De 1.000 a 3.000. O nosso material ele pegou o valor mínimo. Então esse valor aqui é um valor mínimo. Então o exemplo que ele deu, né, para calcular uma caixa de retardo aqui de reuso, né, para o imóvel de 600 metros quadrados, então considera aí 0,05, que é da forma, vezes 1.000, que é o mínimo aqui, né, de pluviosidade, vezes 600, que é o metro quadrado. Né? Vai ser igual a, resolva essa equação aqui, vai ser igual a 30.000 litros. Perfeito? Né? Então demos uma pincelada aí, fizemos a revisão. Né? Eu vou disponibilizar agora o exercício para vocês. Vou colocar o link aqui do exercício. Vou colocar um link aqui do exercício. Só um minutinho. Tá aí o link, galera. Então, se vocês abrirem o link aí do nosso exercício, a gente vai ter esse cara aqui. A gente vai ter esse cara aqui. Né? São 10 questõezinhas aí. São questões muito similares aí a que vocês vão ver na prova. Né? São questões muito similares a que vocês vão ver na prova. Vou dar um tempinho aí razoável para a execução, né, desse exercício. E aí a gente volta fazendo a correção. E aí eu libero vocês para fazer a prova. Perfeito? Então vamos lá. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição.
Vamos lá, galera. E é isso. Conseguindo fazer o exercício? Vamos lá.
Galera, mais 5 minutinhos aí para a gente fazer a correção do nosso exercício.
Vamos lá, galera. Vamos fazer a correção do nosso exercício. O ventilador aqui passando os cabelos. Vamos lá. Fazer a correção do nosso exercício. Né? Então vamos lá. Questão número 1. Né? Como denominamos as tubulações que se originam nos reservatórios superiores e dão origem às colunas? Né? São os nossos barriletes, como a gente viu naquele sistema unifilar lá na primeira aula. Segundo, como denominamos o sistema de alimentação que parte diretamente, né, do sistema de abastecimento da concessionária? Dois tipos de alimentação, né? Sistema direto e indireto. Se ele parte diretamente da concessionária, é o sistema direto, portanto a resposta dele. 3. Como denominamos os aparelhos sanitários destinados a receber exclusivamente aí, rejeitos humanos, né? Então são as bacias sanitárias, né? 4. Como denominamos a caixa utilizada nos condutores horizontais destinados a recolher detritos por deposição? Por deposição ali é fossa séptica, né? Onde vai ficar o rejeito sólido, vai ficar depositado ali e vai sair o líquido, né? Os fluidos. Questão número 5. Como denominamos a caixa dotada de grelha na parte superior destinada a receber águas pluviais? Né? Nosso ralo. Né? Nosso ralo. Não necessariamente águas pluviais, né? Qualquer fluido ali. Né? Se for um ralo para águas pluviais, sim, águas pluviais. 2. Calcule o consumo diário para uma edificação multifamiliar com 4 unidades de 2 quartos sociais. Opa, então é o consumo diário para uma edificação. Né? Então nós temos 4, né? 4 unidades, né? São 4 apartamentos com 2 quartos sociais cada um. Né? Então são 2 pessoas, né, por apartamento, né? São 2 quartos por pessoa, 4 pessoas por apartamento, vai ser 4 vezes 4, 16. Né, 16 pessoas. Então 16 vezes. Vamos recalcular aqui para ver se está correto. Calcular aqui para ver se está correto. Essas perguntas foram retiradas, né, do site aí da gente. Então 16 vezes 200 igual a 3.200. Opa! Então a resposta está errada. A resposta correta é a letra A. E não a letra B. Então, 3.200. Lembrando que unidades multifamiliares eu multiplico por 200 e não por 150. Então, eu estava errado. Eu deixei esse erro justamente para frisar. Então, a galera que errou lá no site, se está essa pergunta ainda, né, permanece lá no site, por favor, né, falem com os coordenadores. Questão número 7. Qual o diâmetro mínimo do subramal para alimentar o tanque? Né? Na saída lá da norma, a gente vê aquele tanque de 3/4. Né? Qual o diâmetro nominal mínimo para descargas da bacia sanitária? Descarga não a alimentação de água, e sim a saída. Né? A saída 100 milímetros. Foi a primeira lá que a gente viu na norma, eu até peguei ela como exemplo agora na revisão. Né? Questão número 9. Qual o volume mínimo de uma caixa de gordura para uma cozinha para atender 10 pessoas? Então a fórmula vai ser 2, né? Mais vezes o número de pessoas, mais 20. Então, 2 vezes 10, 20. Mais 20, 40. Então, 40 litros aí, né? 10. Qual a taxa de ocupação da lâmina d'água para condutores horizontais, né? A norma fala, né, que a taxa de ocupação é de 0,67% da tubulação. Ou seja, equivale a 2/3 dessa tubulação, né? Então, a taxa de ocupação para a lâmina d'água é de 2/3. Perfeito, galera. Então, com essa revisão feita aí, né, correção desse exercício, estou finalizado aí a nossa aula de hoje. Uma excelente prova a todos. Uma boa sorte para vocês. Façam a prova com atenção. Leia com calma. Às vezes, aquela falta de atenção faz a gente perder um pontinho, né, desnecessário. Né? Eu tenho certeza que todos vão alcançar aí resultados bastante positivos. Perfeito? Grande abraço a todos, né? Até a nossa próxima matéria. Grande abraço. Até a próxima.